Ainda pensando em otimização de custo-benefício e, por óbvio, de redução de custo, para além da perspectiva básica, que é a manutenção do imóvel, vamos dizer, da instituição, em comparação com o imóvel da família acolhedora, aí, nesse sentido, inclusive, leis que estimulam o acolhimento familiar, possibilitando descontos ou até isenção, por exemplo, do IPTU. Também é uma estratégia. Mas o foco deve ser motivar famílias a acolherem pelo serviço relevante que vão prestar. Se receberão de subsídio a isenção do IPTU, ou, eu insisto, a bolsa para fazer frente às despesas da criança e do adolescente, e algumas com necessidades específicas, e, inclusive, temos experiência de bolsas diferenciadas para esses casos, mas que isso não seja o motivo. Isso precisa ser muito marcado. Mas há outros benefícios da relação de custos com as instituições tradicionais. Na equipe técnica já. Então, a equipe técnica do serviço de acolhimento institucional, que se espera seja sediada na própria entidade ou muito próximo da necessidade de proximidade com os acolhidos e com o trabalho, mas muitas vezes por isso, inclusive, e até para a redução de custos, a equipe técnica tem um espaço dentro do próprio abrigo, da própria casa-lar ou do conjunto de casas-lares, mas é fato que ela acaba se envolvendo mais no cotidiano e muitas vezes por conta das deficiências do atendimento, de eventuais situações inesperadas, e na prática eu já vi muito disso, infelizmente nesse tempo que nós vivemos também, de pandemias, enfim, ou seja, de acometimentos de saúde ou de imprevistos que os contratados, enfim, os educadores, os cuidadores, eles não veem o serviço. A equipe técnica acaba se envolvendo, e não deve, mas muitas vezes não tem como deixar de fazer, no atendimento direto das situações. E isso tira da equipe o tempo precioso que ela precisa para se dedicar à elaboração dos planos individuais, à revisão desses planos, à comunicação com a rede e, principalmente, ao trabalho ativo de buscar a família de origem, de buscar a família extensa, e promover com a rede, isso é muito importante, a articulação permanente, estudos de caso, atendimento de situações específicas, e principalmente no território, para onde se espera que o sujeito, que a criança e o adolescente, retorne. Então, nesse sentido, o custo reduz, porque com menos demandas de caráter institucional, a equipe técnica pode desenvolver mais eficiência no atendimento direto das famílias acolhedoras, das famílias de origem, e na comunicação com o sistema de justiça, sempre buscando reduzir o tempo de acolhimento. Para além disso, ainda, a equipe do acolhimento familiar tende a ser mais reduzida. Não que seja. Espera-se que, inclusive, ela tenha diversas, para além da assistência social, da psicologia, que ela tenha outros profissionais, a pedagogia, eventualmente da medicina, quanto puder, para atender melhor, obviamente, a criança e o adolescente afastado do convívio. Mas elas vão estar mais voltadas para essa função própria da equipe técnica de coordenação, de articulação, e menos aquelas, ainda que eventuais, operacionais próprias, que eventualmente demandem o cuidado direto com crianças e adolescentes, ou a relação direta com aqueles cuidadores, enfim, com os educadores com quem executa o serviço, porque isso é desempenhado pela família acolhedora. Então, se as famílias estão adequadamente capacitadas e acompanhadas, espera-se que a vida da criança e do adolescente na família acolhedora seja o mais corriqueira, o mais cotidiana, ou se pode dizer assim, o mais normal possível, que não haja necessidade de intervenção ou de atendimento da equipe técnica, porque isso deve fluir de uma forma a diminuir, obviamente, o impacto do acolhimento e, obviamente, restaurar a situação de risco a que estava submetida.
Então, as demandas restam diminuídas, e essa diminuição de demandas permite a manutenção da equipe no cotidiano da sua responsabilidade. Ao contrário, de ela estando numa instituição, eventualmente está envolvida em situação de alimentação, de transporte, de vestuário, porque no coletivo isso também implica bastante, eventualmente na própria organização da rotina da casa, ou da instituição, ou do abrigo, entre tantas outras situações que podem afetar o desenvolvimento, e afetando o desenvolvimento afeta a eficiência, e isso afeta a relação de custo e benefícios. Então, nesse sentido, para resumir, o serviço de acolhimento familiar se demonstra mais eficiente com um melhor custo-benefício.